Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o livro A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos agora no capítulo 17, onde trata das predições, estamos dando continuidade às predições do Evangelho. Então, nós vamos estar estudando hoje a pedra angular, parábola dos vinhateiros, um só rebanho e um só pastor. Os itens são do número 22 ao 32. Então, vamos seguindo aqui agora com o nosso estudo. Muito bem. O item 22, ele trata da maldição aos fariseus. Nós vamos ver a fala que ficou registrada em Mateus de João Batista. João Batista não tinha papas na língua, né? Ele falava duramente dos fariseus, dos escribas, saduceus, enfim, de todos aqueles que eram assim, que dominavam a religião na época, né? Os judeus. E ele não tinha nenhum receio de falar abertamente, tanto que ele foi, é, ele não sobreviveu por muito tempo, mas ele veio apresentar Jesus, isso foi uma coisa muito importante. Então, a fala de João Batista, né, se segue ao vendo vários fariseus e saduceus que vinham a seu batismo, né, porque ele é chamado de João Batista, né, por isso que, para diferenciar de outro João, porque ele batizava, né. Ele lhes disse: raça de víboras. Imagina chamar o poder dominante, o poder religioso dominante, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da cólera que deve cair sobre vós? Façais, pois, dignos frutos de penitência, e não penseis dizer a vós mesmos: nós temos Abraão por pai, porque eu vos declaro que Deus pode fazer nascer dessas pedras, mesmo, né, daquelas pedras, filhos de Abraão, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que nunca produzir bons frutos, será golpeada e lançada ao fogo. Então, isso está em Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Então, essa era a fala de João Batista, que vai ser repetida em praticamente a mesma fala, de outra maneira, também segundo Mateus, é, assim, colocando que aqueles fariseus, eles estariam com os dias contados, em termos assim de, não vão perpetuar por muito tempo aquelas raças, aquelas pessoas que agiam da maneira com que agiam. E ele vai explicar um pouquinho melhor, sempre de maneira dura, né? Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, porque vós mesmos nunca entrareis, e vos opondes ainda àqueles que lá desejam entrar. Significa que ele anunciava o céu aos adeptos, tudo, mas eles já diziam que não entrariam no céu, não permitiriam que entrasse no céu, segundo as leis que eles colocavam, o entendimento que eles tinham das leis, então para eles, eles não permitiam, né? E tanto que ele falava que nem vocês vão entrar, vocês fariseus, né? Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais. Oh, desculpa, já acabei de falar, né? Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque, sob pretexto de vossas longas preces, devorais as casas das viúvas. É por esse motivo que recebeis um julgamento mais rigoroso. Aqui ele está falando do materialismo, que as religiões estavam, aqui as religiões estavam subordinadas, porque eram na busca do dinheiro, dos bens, e como João Batista falava, né, que tirava das viúvas, né, através da crença, né, tirava os bens delas, né. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis mares e terras para fazer um prosélito, religião, né? E que, depois de obter, vós o tornai dignos do inferno, duas vezes mais que vós. Então, colocava a religião, mas anunciava o inferno, anunciava toda aquela pressão sobre os adeptos, né?
Infelizes de vós, condutores e cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso não é nada, mas aquele que jura pelo ouro do templo está obrigado ao seu juramento. Então, sempre colocando a parte material no, no, em questão, né? Insensatos e cegos que sois, a quem se deve mais estimar, ou ao ouro ou ao templo que santifica o ouro. Quer dizer, tudo igual, né? Esse lado material, falando fortemente. Isso que, na verdade, no fundo, era o que se pregava, né? Isso também algumas religiões faziam depois, né, quando foram instituídas, por exemplo, a religião católica tinha a indulgência, que era é, onde se comprava o perdão, né, das pessoas. Então pecava, tudo ia lá, pagava para o padre lá, e aí a pessoa recebia o perdão, né, pelas faltas. Então, essa questão da matéria estar acima do espiritual, né? E se um homem, direis vós, jura pelo altar, não é nada, mas aquele que jura pelo dom que está sobre o altar é obrigado ao seu juramento. Cegos que vós sois, a que se deve mais lastimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar e por tudo o que esteja por cima, e quem jura pelo templo, jura pelo tempo e pelo que aí habite. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí esteja sentado. Então, ele está mostrando que as coisas espirituais têm mais valor. Então, não jurar pelo, pelo templo, pelos bens que ali estão, pelo ouro representado ali, né? Mas sim deve jurar pelas coisas do céu, né? Que deve sim se comprometer com as coisas do céu, como ele chamou pelo trono de Deus, né? Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo do hortelã, do funcho e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso que ele está falando. As coisas mais insignificantes, né? O pagamento pelo hortelã, pelo funcho, pelo cominho, né? Funcho é erva doce, né? São esses temperos, né? Então, eles acham, né, esses escribas, ele está falando, que dão mais valor para isso do que a justiça, a misericórdia e a fé, que são valores realmente que fazem a diferença, que são efetivos, né? Estão aí as coisas que é preciso praticar, contudo, omitir as outras. Condutores cegos que tendes grande solicitude em examinar o que bebeis, de medo de sorver um mosquito e que, no entanto, engolis um camelo. Então, as coisas pequenas têm mais importância do que as grandes. É essa a colocação dele, né? Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpai por fora do copo e do prato, e estais no interior cheios de rapina e de impureza. Fariseus cegos, limpai primeiramente dentro do copo e do prato, a fim de que o exterior esteja limpo também. Então é aquela coisa das aparências. Então, a preocupação era muito mais com as aparências do que com a, aquilo que realmente conta, aquilo que é efetivo, né? Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pareceis com sepulcros caiados. Inclusive Jesus falava isso aí, né? Que por fora está bonito, está tudo limpinho, assim, está tudo pintadinho, né? Mas por dentro, né? Não é tudo isso, não. Então, parecem com sepulcros caiados que, por fora, parecem belos aos olhos dos homens, mas que no interior estão cheios de ossadas de mortos e de toda sorte de putrefações. Então, sepulcro, uma sepultura, né? Ela se caracteriza por isso, porque ela guarda ali é, corpos em decomposição, ossadas, né? Então, é isso que ele compara os fariseus, né?
por fora toda aquela beleza, né, que enche os olhos das pessoas que dão valor para isso, mas por dentro toda a podridão, toda a sorte de coisas baixas, né, inferiores. Assim, externamente, pareceis justos, mas no íntimo estáis cheios de hipocrisia e iniquidades. E ele finaliza, né, dizendo: Infelizes de vós, escribas e fariseus, que construís túmulos aos profetas e ornai os monumentos dos justos, e que dizeis: se fôssemos do tempo dos nossos pais, não teríamos nos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Então, essa, é, essa, assim, o, cada profeta que vinha, eles eram mortos, né? Eles não iam para frente, não eram acreditados. Então, os profetas, como a gente já viu na última sessão de estudos, né? Que quando Jesus fala que ninguém é profeta em terra própria, né? Ou seja, no lugar onde vive, né? É, se, é, Acabai, pois, também de encher a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como podeis evitar de seres condenados ao inferno? É por isso que vos enviarei profetas, sábios e escribas, e matareis uns, crucificareis outros, chicoteareis outros mais em vossa sinagoga, e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que todo sangue inocente que se espalhou sobre a terra recaia sobre vós, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos, em verdade, tudo isso virá a recair sobre essa raça que existe atualmente. Também Mateus, né, capítulo 23, versículo de 13 a 16. Bom, aqui ele está falando que por mais que venham profetas, eles não vão seguir adiante, eles vão ser sacrificados. Desde a época de Abel. Abel é, era filho, né, de Adão e Eva, que foi sacrificado por Caim. Então, desde aquela época já os profetas eles eram sacrificados, como o João Batista diz, né? Então, é, tudo isso que eles fizerem vai ser revertido contra eles. Por quê? Porque existe uma justiça divina, uma lei, né? Então, isso que ele queria dizer através dessas palavras, né? E aí Jesus, agora nesse item 24, ele cita que minhas palavras nunca passarão, e esse é o tema, né, o título do item que nós vamos ver agora. Então tem uma citação de Mateus que diz: Então seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Sabeis bem que os fariseus, tendo entendido o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, Jesus, né, respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste nunca tenha plantado será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, eles cairão os dois na fossa, no buraco, no precipício, né? Que não enxergam. Então, o que acontece é que existe uma interpretação daquilo que foi apresentado, né? E essa interpretação é como uma planta, uma erva daninha, que não veio de Deus e ela vai ser arrancada, ou seja, ela tem vida determinada, não é para sempre. Então, todos esses entendimentos das leis, esses entendimentos daquilo que foi deixado, né, que as religiões pregaram, cada um entende do jeito que melhor lhe apraz para conduzir, para poder dominar as massas. Então, esse é o grande, é o ponto importante. E isso a gente vai ver ao longo do nosso estudo do dia de hoje. Então, nós vamos perceber que existe essa preocupação de Jesus, né, e Kardec registrando isso, sobre
a verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdadeira lei, né? Que não é essa mal entendida pelos homens, que cada um entende a sua maneira. Por isso que tem tantas religiões, e não se combinam, e não se conversam. Então, cada um tem a sua, assim, cada grupo vai ter a sua salvação. Então, isso a gente vai percebendo ao longo do nosso estudo de hoje, né? O item 25. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Mateus. Então, vai haver uma explicação muito bem feita. E a gente pode adicionar alguma coisa para que seja realmente totalmente assim, entendido, porque Jesus deixa claro que aquilo que ele veio ensinar veio para ficar. Não importa o tempo que leve para que a humanidade é, possa se entender em torno desse conhecimento, em torno dessas palavras, né? As palavras de Jesus nunca passarão, porque elas são verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque contém os caracteres do bem que leva o homem ao seu destino eterno. Isso é muito importante. Acho que a gente pode até é, deixar aqui registrado, porque registrado não evidenciado, porque realmente é algo muito importante. As palavras de Jesus nunca passarão, porque elas são verdadeiras em todos os tempos. Então, quando ele fala que o céu e a terra passarão, significa que toda a paisagem pode mudar, mas as palavras dele não passarão. São verdades que estão além do tempo, né? Seu código moral será eterno, porque contém os caracteres do bem que leva o homem ao seu destino eterno, à felicidade, ao progresso. No entanto, suas palavras chegam até nós puras, livres de todas as misturas e falsas interpretações? É assim que chega? Nem sempre, né? Todas as seitas cristãs têm compreendido o seu espírito. Então, todas as religiões têm entendido exatamente o que Jesus quis dizer? Pode ver, a gente pega, por exemplo, religiões protestantes. Cada, cada uma delas tem a sua maneira de interpretar. Por isso que tem tantas. Não significa só evangélicas protestantes, né, como a gente fala. Só como exemplo, é uma quantidade muito grande de religiões em torno, né, da mesma fonte, só que, como ele fala, não chegam puras, porque elas chegam para nós conforme o entendimento de cada uma das religiões. Então, as religiões em si, elas não se entendem. Cada uma tem a sua maneira de interpretar, né? Então, vamos lá. Todas as seitas cristãs têm compreendido seu espírito, né, o espírito dessa palavra, desse conhecimento que Jesus nos trouxe. Haverá algum deles distorcido seu verdadeiro significado como resultado do preconceito e da ignorância das leis da natureza? Então, há muito disso, há muito desse preconceito, né, e ignorância na interpretação. Haverá algum que se torne um instrumento de dominação para servir a ambições e interesses materiais em uma escada para ascender na terra e não para subir ao céu? Ele está dizendo assim: vocês já viram isso? Gente que se utiliza dessas verdades de maneira distorcida para obter ganhos, benefícios aqui na terra, né? Então, quando ele fala uma escada para ascender na terra, e não para ascender ao céu, subir ao céu. Eles adotaram, todos eles, como regra de conduta, a prática das virtudes que ele apresentou como uma condição expressa para a salvação. Então, é, é isso que essas religiões estão propondo, né? Práticas das virtudes para que a gente possa se salvar, possa progredir, possa se melhorar. Todos eles estarão isentos
das repreensões que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo. Então, tá todo mundo, então aqueles que conduzem, né, essas religiões e que também acabam, os outros que praticam, eles estão isentos, estão livres, de qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de castigo, entre aspas, né, que, que era o mesmo que João Batista estava falando naquele tempo. Finalmente, todos eles, tanto na teoria como na prática, serão pura expressão de sua doutrina. Então, todos eles estão realmente, é, assim, divulgando, alastrando esse conhecimento. A verdade, sendo uma, não pode estar em afirmações contrárias, e Jesus não poderia dar ou querer dar duplo sentido às palavras. Se ele, ou, desculpa, se pois as diferentes seitas se contradiziam, se umas consideravam como verdade e as outras condenavam como heresia, é impossível que estejam todas elas com a verdade. Então, são muitas opiniões desencontradas, porque cada uma tinha a sua maneira de entender. Cada um tem a sua forma, a sua expressão, né? O seu entendimento. E, claro, todas elas, assim, de acordo com cada uma, de acordo com o seu interesse, né? O que não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o falso sentido que deram às suas palavras. Então, o verdadeiro sentido da palavra de Jesus, essa permanece, essa não vai passar. Já aquilo que os homens entenderam ou quiseram se fazer entender, né, aquilo vai passar. Esse porque é um falso sentido às palavras de Jesus. Jesus, tendo a missão de trazer aos homens o pensamento de Deus, sua doutrina pura pode ser somente a expressão desse pensamento. É por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celeste nunca plantou será arrancada. Então, as leis de Deus permanecerão, vão permanecer, porque elas estão acima das leis temporárias que os homens fazem. Então, essa é a importância é, da, da, dessa mensagem de Jesus. As minhas palavras nunca passarão, porque estão em acordo, estão em sintonia com aquilo que Deus deixou através das suas leis, né? Agora, é, Jesus, quando fala da pedra angular, nós vamos saber. Então, são predições, né, que estão no Evangelho, é isso que nós estamos vendo, né? É, então, 27, que é o item. Não tendes jamais lido essa palavra nas Escrituras. A pedra que foi rejeitada pelos que edificaram é transformada na principal pedra angular? É o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. É por isso que vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo onde produzirá frutos. Aquele que se deixa cair sobre essa pedra se quebrará, e ela esmagará aquele sobre o qual cairá. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo entendido essas palavras de Jesus, concluíram que era deles que ele falava, e querendo se apoderar dele, temer ao povo, porque eles o olhavam como um profeta. Isso está em Mateus. Então, o que quer dizer isso aí? Esse conhecimento, essas palavras, eles poderiam ser retirados daqueles a quem foram trazidos e levados a povos, né? Outros povos compreenderiam, né? Então, e os fariseus entenderam que era deles que eles estavam falando, né? E aí vem a explicação, né,
dos espíritos, ou de Kardec, segundo o que ele entendeu dos espíritos. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular. Então, o evangelho, aquilo que ele trouxe, a mensagem dele, era a pedra angular. Aquilo que era o alicerce da, dessa transformação, né? Isso quer dizer a pedra de consolidação do novo edifício da fé, elevado sobre as ruínas do passado. Então, tudo aquilo que ele falou que passariam, né, a planta que seria arrancada, que é aquilo que não vai para frente, porque não é expressão da verdade. Então, sobre tudo isso iria ser levantado ou consolidado o edifício da fé. Então, mas a fé que partiria do que Jesus estava ensinando, do que Jesus estava dizendo, do que Jesus estava exemplificando, né? Os juízes, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo rejeitado essa palavra, ou seja, não aceitaram, não seguiram, né? As palavras de Jesus os esmagou, como esmagará aqueles que, a partir de então, a desprezarem ou desfigurarem o seu sentido, em benefício de sua ambição. Então, todos aqueles que desprezarem essa verdade e tomarem assim a escolha, né, ou escolherem os bens materiais, a ambição, né, então esses não vão ter sucesso. Hoje, a gente continua ainda tendo, se passaram 2000 anos praticamente, né, do que Jesus pregou. E nós ainda não seguimos. Então, nós estamos sujeitos a isso, a sermos arrancados com raiz e tudo, porque esse mundo está destinado a um mundo melhor, a um mundo feliz, onde espíritos que aqui habitarão serão espíritos evoluídos, que seremos nós, no final das contas. Por isso que o tempo é nosso aliado, é aquilo que Deus deixou para a gente como instrumento, para que ao longo desse tempo nós possamos aprender e nos transformar, né? Então, mas para isso nós precisamos entender que não são os bens materiais que vão trazer essa felicidade, mas sim os bens espirituais, os bens morais, né? A gente está sempre falando disso, está sempre, porque as lições nos levam a isso. As lições que nós temos aprendido nos levam a considerar isso, que é importante que nós saibamos que aquilo que realmente conta são os bens espirituais, são os valores morais. Aí vem uma parábola que ele conta, a parábola dos vinhateiros homicidas, aqueles que matam os enviados. Essa é o que quer dizer. Depois que a gente passar esse item, né, os próximos itens, nós vamos entender bem isso nesse lado. Então, Jesus né, faz conta, né, através de parábolas, uma história, né, um ensinamento que ele traz. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, fechou-a com cerca viva e, escavando a terra, ele aí edificou uma torre. Depois, tendo-a alugado a vinhateiros, ele se foi para um país distante. Então, imagine um senhor, né, pai de família, planta todo as uvas, né, né, o vinhedo dele lá, cerca, né, como eles chamam, com planta viva, né, com uma cerca viva, fechou aquilo e deixou para construiu ali um local, né, uma torre, e, e deixou para alguns vinhateiros tomarem conta, né? Ora, o tempo das frutas estando próximo, ele enviou de lá de onde ele foi, porque ele foi para um país distante, né? De lá ele enviou servidores aos vinhateiros para recolher os frutos da sua vinha. Então, os vinhateiros estavam tomando conta daquela vinha e aí vieram aqueles auxiliares. Então, ele mandou os primeiros auxiliares para ajudar na, na, na colheita, né, daquelas uvas.
né, do produto ali, do fruto daquela vinha, né? Mas os vinhateiros, tendo capturado os servidores, agrediram um, mataram outro e lapidaram um terceiro. Então todos eles foram rechaçados. Ele lhe enviou, o chefe de família, né, lhe enviou ainda outros servidores, em maior número que os primeiros. Se o primeiro foi 3, aqueles foram mais ainda. E foram tratados da mesma forma, ou seja, foram rechaçados, agredidos, alguns mortos. Enfim, enviou-lhe o próprio filho, o filho desse pai de família, né, dizendo para si mesmo: terão algum respeito pelo meu filho. Então foi assim que ele imaginou. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre eles: eis o herdeiro, vinde, matemo-lo e seremos senhores de sua herdade, né, da propriedade ali, daquilo que teria direito aquele filho, né? Assim, tendo se apoderado dele, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, o senhor da vinha vier, como tratará os vinhateiros? Então, a questão, né, que está em Mateus é, né, e está na parábola, né, que conta, e aí, quando o chefe da família vier, como é que ele vai tratar aqueles vinhateiros? Que ele tinha deixado por responsabilidade cuidar da vinha e da colheita, né? Responderam-lhe: fará perecer miseravelmente esses perigosos e arrendará sua vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos na estação. Então, essa era a parábola. Agora, para melhor entendimento, a gente recorre a Allan Kardec, né? O pai de família é Deus. Então, Deus enviou os profetas. A vinha que plantou é a lei que ele estabeleceu. Então, a vinha era a lei de Deus. Os vinhateiros, aos quais arrendou sua vinha, são os homens que devem ensinar e praticar sua lei. Então, seriam aqueles que receberiam as leis de Deus e que executariam essas leis, que praticariam essas leis, né? Os servidores que enviou até eles são os profetas que eles mataram. Então, aqueles que eles enviaram seriam os profetas, né? Seu filho que ele enviou é Jesus, que eles mataram do mesmo jeito. Então, aí nós entendemos que aquela humanidade que deveria seguir as leis de Deus, os profetas foram enviados antes para que pudessem trazer essa mensagem, as leis, e não foram, aceitos. Ao contrário, foram rechaçados, foram vilipendiados, foram mortos, né? Aí, finalmente, ele mandou Jesus, o filho dele, né? E o que aconteceu? Mesma coisa. Nós crucificamos Jesus, sacrificamos Jesus, né? Como, pois, o Senhor tratará seus mandatários prevaricadores da sua lei? Ele os tratará como foram tratados seus enviados, e chamará outros que lhe prestem melhor conta de seus bens e da condução de seu rebanho. Então, isso fica muito claro para a gente, que eles não vão ser tratados com carinho, tudo, eles vão ter consequências pelo que fizeram. É da lei isso, né? A lei de causa e efeito. Então, eles vão sofrer as penalidades, não como castigo, porque é natural. Nós vamos ser tratado como tratamos as pessoas. A regra de ouro fala: não façais aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Então, ao revés dessa lei, as pessoas estão sujeitas a receber em troca essas consequências, né? É, ele os tratará como foram tratados seus enviados, e chamará outros que lhe
prestem melhor conta de seus bens e da condução de seu rebanho. Então, com isso, reforçando, é que, com o passar do tempo, outros espíritos virão, outros aceitarão as leis de Deus e praticarão, né? Então, essa é a mensagem da parábola, né? Assim ocorreu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. Assim será quando ele vier pedir contas a cada um do que tenha feito de sua doutrina. Tirará a autoridade de quem dela tiver abusado, porque quer que seu campo seja administrado conforme sua vontade. Então, após 18 séculos, que foi da época que Kardec escreveu, né, 1864, 65, esse livro, então, 18 séculos, né, então, após esse tempo, que agora são 20 séculos, né, que nós estamos 2000 anos, a humanidade, chegada à idade viril, está madura para compreender o que Cristo não aprofundou, porque, como ele próprio dizia, não o teriam compreendido. Então, quando naquele momento Jesus veio e trouxe através das parábolas os ensinamentos, as parábolas ilustravam, exemplificavam com exemplos do cotidiano, da natureza, né, do dia a dia. Então, ele trazia as parábolas para entendimento melhor. Inclusive, ele nos disse: quando vocês. Vai chegar o momento, vou mandar para vocês um consolador que vai ficar sempre com vocês, porque Jesus não poderia ficar conosco para sempre, né? Não como encarnado, mas ele retornaria à pátria espiritual e não mais se separaria da gente, né? E isso é uma verdade, porque o Consolador prometido, que a gente entende como sendo o Espiritismo, tem como um dos espíritos, né, aquele que coordenou tudo, o Espírito da Verdade, que nada mais é que Jesus, ninguém mais do que Jesus. Então ele está presente e vai continuar com a gente, através desse conhecimento que a gente está tendo, que são as obras do Espiritismo e depois as subsidiárias, aquelas que vieram depois, né? Então, hoje nós estamos maduros para compreender, ou pelo menos mais maduros para começar a compreender essas leis, essas palavras que jamais passarão, essa pedra angular. Ora, a qual resultado chegaram os que, durante esse longo período, têm sido encarregados da educação religiosa? Então, qual que é o resultado de tudo isso, dessas religiões, desses ensinos, essa educação que a gente recebeu? Então, um monte de coisa que nos leva, inclusive, ao medo, né? Superstições, céu, inferno, todo esse tipo de coisa, né? Então, essa compensação prometida, então isso aí não é a herança que a gente recebeu, são os ensinamentos que a gente recebeu. Hoje nós estamos mais desligados disso, podemos ter aprendido isso, mas compreendendo melhor a mensagem de Jesus, é muito mais esclarecedor, muito mais lógico, muito mais coerente, né? Em ver a diferença suceder à fé e à incredulidade se erigir como doutrina. Em nenhuma outra época, de fato, o ceticismo e o espírito de negação foram tão disseminados em todas as classes da sociedade, porque as pessoas não entendiam aquilo, achavam ilógico aquilo, né? Esses ensinamentos, esse degladiar de forças, né? Essa competição pelo fiel, né? Pelo adepto das religiões, né? Mas se algumas das palavras estão encobertas sob as alegorias no que concerne à regra de conduta, as relações homem a homem, quanto aos princípios morais dos quais
ele faz a condição expressa de salvação. Seus ensinamentos são claros, explícitos e sem ambiguidades. Então, o que Jesus falava não dava margem a dúvidas. Mas o entendimento que nos foi passado, de acordo com a conveniência daqueles que eram os orientadores religiosos, então a coisa ficou dúbia, a coisa ficou não compreensível, porque havia um interesse por trás disso. O que fizeram de suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para converter os homens pela doçura e a persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que lhe deu o exemplo? Então, o que foi feito disso? Tudo aquilo que Jesus trouxe, tudo aquilo que ele veio ensinar. Em seu nome, os homens se lançaram ao anátema, ao excomungar, né? E à maldição. Mas massacraram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Então, em nome de Jesus, foram cometidas muitas atrocidades. Né? Fizeram um Deus ciumento, cruel, vingativo e parcial daquele que Jesus proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Deturpamos, mudamos tudo. Mas nós, sim, porque nós vivemos outras vidas, outras existências antes antes dessa, e com isso a gente acabou deturpando esse conhecimento, seguindo esse conhecimento, entendendo mal todo esse conhecimento, essas orientações. Né? E aí nós ficamos entendendo um Deus assim, com sentimentos humanos. Né? Todos os homens são irmãos, né? Esse era o lema que Jesus trouxe. Fizeram um Deus ciumento, cruel, vingativo e parcial daquele que Jesus proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Sacrificou-se a esse Deus de paz e de verdade. Milhares de vítimas nas fogueiras, pelas torturas e as perseguições, o que jamais sacrificaram os pagãos aos falsos deuses. Venderam-se as preces, que é aquilo que a gente falou, né? Que eram aqueles pagamentos por perdão, né? Então, venderam-se as preces e os favores do céu, em nome daquele que perseguiu os vendilhões do templo, aquele que falou que não devia fazer isso, que era Jesus, e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça receberdes. Que diria Cristo se vivesse atualmente entre nós? Imagine hoje Jesus aqui. O que ele diria acerca do que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo com o evangelho dele, né? O entendimento do evangelho? Se visse seus representantes ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, enquanto que ele, mais rei do que os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num asno, naquele burrinho, né, que ele entrou em Jerusalém. Não estaria ele no direito de dizer: o que fizestes dos meus ensinamentos? Vós que lisonjeais o bezerro de ouro, que fazeis em vossas preces uma ampla participação aos ricos e uma mirrada participação aos pobres, quando eu vos tinha dito: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Então, Jesus trouxe essa mensagem, mas não, nós não estamos seguindo essa mensagem, praticando essa mensagem. Mas se ele não está carnalmente, se não está aqui encarnado, né? Ele está em espírito. E como o mestre da parábola virá pedir conta
a seus vinhateiros do produto de sua vinha, quando o tempo de colheita chegar. Então, cedo ou tarde, nós vamos prestar contas disso. O que nós fizemos nos ensinamentos que ele trouxe, do evangelho que ele deixou para a gente? Nós estamos livres. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, isso pertence a nós. Só que ele tem que ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade nos traz a causa, que é uma lei, né? Causa e efeito. Agora, finalmente, ele trata do um só rebanho e um só pastor. Isso é muito interessante, muito esclarecedor, porque a religião do futuro não é uma ou outra que está aí, não. A religião do futuro é aquele que ela apresentou para a gente, que é o Evangelho. E vamos ver como que ele aplica isso, como ele nos mostra isso. Então, item 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso também que eu as conduza. Eles escutarão minha voz e só haverá um único rebanho e um só pastor. Isso está em João. Então, um rebanho e um pastor. Ou seja, uma crença, as pessoas toda, a humanidade toda, indo numa única direção, ouvindo, né, minha voz, a voz desse pastor, conduzindo a nós todos. Aí ele já está dizendo tudo, mas vamos seguir nas explicações, né? Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão em uma crença única. Então, essa é uma predição de Jesus, essa é uma das predições do Evangelho, né? Que nós vamos um dia ter uma religião única, não religião propriamente dita, mas uma crença única. É muito melhor pensar em crença do que religião, porque as religiões estão associadas, pelo menos nos dias de hoje, como estão estabelecidas, como sendo negócios, né? Onde tem um envolvimento muito grande de bens materiais. Desde a época do dízimo, né, até hoje, a contribuição que se faz, que em alguns casos é obrigatória, né? Então enriquece-se os líderes religiosos e empobrece os adeptos, os fiéis, né? Só que sem que tenha em contrapartida a paz de espírito. Mas, como essa unificação poderá ser feita, a coisa parece difícil, e realmente parece difícil. Caso se considere as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas mantêm entre seus adeptos respectivos, suas obstinações, aquilo que não muda de ideia, aquela turrice, né, em se crerem na posse exclusiva da verdade. A minha religião é a certa, a sua é a errada. Essa é a postura. Então não não existe uma fraternidade. Não, o que existe é uma competição. Então, que venha o seu adepto, o seu fiel para a minha religião, porque aqui vai contribuir comigo e não com ele, com aquela religião. Então, essa é a mensagem, né? Todas querem a unidade, mas todas se lisonjeiam de que ela se fará a seu proveito, e nenhuma pretende fazer concessões em suas crenças. Parece times, né? Onde a gente quer os melhores jogadores para o nosso time, né? É uma competição, né? Entretanto, a unidade se fará em religião. Um dia vai haver uma unidade, uma religião única, né? Como tende a se fazer socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da língua. Até o idioma, se a gente for ver bem, não existe um acordo. Existe sim a predominância de uma ou outra língua em virtude do número de pessoas que falam, ou do comércio que ela se estabelece, né? Então, temos, por exemplo, o inglês, o espanhol, o chinês,
porque são números de pessoas, um grande número de pessoas que falam. Então, se a gente acaba falando uma dessas três línguas, a gente tem capacidade de se comunicar em vários países que a gente visite, ou que a gente entre em contato, porque há um número maior de pessoas que falam. Mas não existe uma unidade, não existe uma fusão dessas três línguas que vira uma que todo mundo fale. Ou não foi ainda criado um idioma, né? Existe tentativa disso, o Esperanto é uma delas, né? Onde nós, onde uma pessoa fez, montou um idioma que pudesse ser falado em todo o mundo como segundo idioma. Então a gente poderia falar qualquer idioma que é nosso, que nascemos falando tudo, e falar também o Esperanto. Então, se fosse para um país onde não falasse a língua nativa ou natal dele, ele poderia falar Esperanto, porque lá também as pessoas falariam Esperanto. Essa é a proposta do Esperanto, mas a gente não se entendeu nisso também. E tem gente que nunca nem ouviu falar no Esperanto, ainda, apesar de tanto tempo que é falada. E fala-se no mundo inteiro, mas são pequenos grupos que falam, com o intuito de exatamente isso, viajar para qualquer lugar e conversar nesse segundo idioma. Então, assim como na, na política, no comércio, né, na sociedade, né, as barreiras que separam tudo, não consegue unificar, os idiomas, né, a língua, não se consegue unificar, também na religião não consegue. Não é para agora isso aí. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como os das províncias de mesmo império. Então, já existe isso. Em alguns pontos, sim, em alguns locais, sim. Presente-se, pressente-se essa unidade. Todos a desejam. Então, esse é o desejo nosso. Todo mundo gostaria disso, né? De que houvesse uma única sociedade, uma única humanidade, que não tivesse barreiras, não precisaria de passaporte, não precisaria de nada disso. Podia ir para qualquer lugar, né? Onde haveria uma fraternidade, né? Ela se fará pela força das coisas, porque se tornará uma necessidade para estreitar os liames da fraternidade entre as nações. Um dia vai acontecer isso. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que compreenderá a puerilidade, a infantilidade dessa dissidência, dessas separações, né? Pelo progresso da ciência, que demonstrará cada dia mais os erros materiais sobre os quais se apoia e destaca, pouco a pouco, as pedras carcomidas de seus assentamentos. Então, das construções e tudo, vai tirando aquilo que está com defeito. Essa é assim, a comparação que ele faz, né? A ciência um dia também vai contribuir para que erros de interpretação das coisas possam ser tirados, possam ser eliminados, né? Se a ciência demoliu nas religiões o que é obra dos homens e é fruto de sua ignorância das leis da natureza, ela não pode destruir, apesar da opinião de alguns, o que é obra de Deus e da eterna verdade. As leis de Deus, elas são eternas, são imutáveis, mas o orgulho científico ainda não percebeu isso. Não deu o braço a torcer, né? Afastando o que é acessório, ela prepara os caminhos para a humanidade. Então, devagarinho, nós estamos caminhando para isso. Então, a gente nota algumas manifestações, né? Ainda que comercialmente, blocos se formam entre países. Então, devagarinho vai formando, depois esses blocos vão se unindo, e aí nós vamos entender o mundo como um lugar único de experiência aos espíritos que aqui reencarnam. Para chegar à unidade, uma única humanidade, as religiões deverão se encontrar em um terreno neutro, entretanto comum a todas. Então não vai dar para ter um juiz, um mediador
que já está estabelecido, com uma religião estabelecida. Vai ter que ter um ambiente, uma, uma participação de pessoas neutras, né, de grupos neutros. Para isso, todas terão de fazer concessões e sacrifícios, maiores ou menores, conforme a multiplicidade de seus dogmas particulares. Então, vai ter que haver um entendimento, uma aceitação. Mas em virtude do princípio de imutabilidade que a todos, ou que todos professam, não, o meu é assim, vai permanecer assim, pronto, né? Não mudo, é imutabilidade, né, que ele está falando. A iniciativa das concessões não poderia vir do campo oficial. Então não dá para ser aquilo que já está estabelecido e que não muda. Ao lugar de tomar seu ponto de partida do alto, eles o tomarão de baixo, pela iniciativa individual. Desse algum tempo, vem ocorrendo, desde, né, na verdade, desde algum tempo, vem ocorrendo um movimento de descentralização que tende a adquirir uma força irresistível. E é isso, pipoca aqui, ali, tudo, e vai havendo uma soma de opiniões, de conclusões, de conhecimentos que não estão subordinados às religiões estabelecidas, né? Então, vai haver uma crença no lugar de religiões. O princípio da imutabilidade, que as religiões consideram até aqui como uma égide, né, uma proteção, né, conservadora, tornar-se-á um elemento destruidor, atentando para o fato de que os cultos se imobilizando, ao passo que a sociedade marcha para a frente, elas serão ultrapassadas e depois absorvidas na corrente das ideias de progressão. Então, vai haver essa transformação, não tem como não acontecer isso. Entre as pessoas que se destacam em tudo, ou em parte, dos troncos principais e do qual o número aumenta sem cessar, se alguns não querem nada, a maioria que não se acomoda com nada, quer alguma coisa. Essa alguma coisa, nada está definida em seu pensamento, mas pressente-se, tendem ao mesmo fim por vias distintas, e será por elas que começará o movimento de concentração em direção à unidade. Então, a religião única, a crença única, melhor dizendo, ela está em estado é, de ebulição, está se formando, né? Então, lentamente, ela vai tendo essa movimentação e vai engrossando e vai tomar toda a humanidade, né? No estado, não importa o tempo que leve, tem que bem entendido isso aí, não vai ser para amanhã, para o ano que vem, não, é ao longo do tempo, porque os espíritos, eles estão se renovando. Então, as sociedades são as mesmas, em termos de, é, assim, físicas, de estrutura, mas os espíritos que vão chegando, substituindo os que vão desencarnando, são outros que vão mudando essa sociedade. Não tem como ser diferente. No estado atual de opiniões e de conhecimentos, a religião, que deverá unir um dia todos os homens sob uma mesma bandeira, será a que satisfará melhor a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Olha que coisa, que bonito isso. Então, essa que vai ser a crença única, ela vai ser aquela que melhor vai satisfazer, né, a razão e as aspirações do coração e do espírito, as legítimas aspirações do coração e do espírito. Será aquela que, de nenhuma forma, será desmentida pela ciência positiva, que, em lugar de se imobilizar, seguirá a humanidade em sua marcha progressiva, sem se deixar jamais ultrapassar.
que não será nem exclusiva nem intolerante, que será emancipadora da inteligência, admitindo apenas a fé racional, aquela cujo código de moral será o mais puro, mais racional, o mais em harmonia com as necessidades sociais, a mais apropriada, enfim, a fundar sobre a terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universal. Essa é a crença do futuro, essa é a religião do futuro. Não é nenhuma que está aí. Nenhuma tem, assim, não oferece isso que a gente tá vendo aqui. Entre as religiões existentes, essas que estão aí, aquelas que mais se aproximam dessas condições terão menos concessões a fazer, menos mudanças, né? Menos alterações. Se uma delas as preencher completamente, tornar-se-á naturalmente o eixo da unidade futura. Essa unidade se fará em torno daquela que menos deixará a desejar quanto à razão, não por uma decisão oficial, porque não se submete a consciência a regulamentos, mas pelas adesões individuais e voluntárias. Então, não é por decreto, não é por ameaça, não é por obrigação, mas aquilo que vem voluntariamente. Eu quero isso, eu desejo isso, eu faço isso de forma voluntária, porque eu quero. O que sustenta o antagonismo entre as religiões é a ideia de que elas têm, cada um, ou cada qual, o seu Deus particular. Cada um entende o Deus como ele é. Cada um tem o seu Deus particular. Esse é o grande problema. E sua pretensão de terem o único e verdadeiro e o mais poderoso, e que está em constante luta com os deuses dos outros cultos e ocupando em combater sua influência. Então, essa crença num Deus que é meu, que é particular, que resolve os meus problemas e não resolve o dos outros, e se é uma guerra, o meu Deus é mais poderoso e vai me ajudar a combater aquele outro povo, aquele oponente, né, aquele inimigo, né? Isso não existe, né? Então, isso sustenta o antagonismo entre as religiões. Quando se convencerem de que só existe um único Deus no universo e que, em definitivo, é o mesmo que eles adoram, sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando estiverem de acordo sobre seus atributos essenciais, compreenderão que um ser único só pode ter uma única vontade. Elas entenderão, desculpa, elas estenderão as mãos como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e terão feito um grande passo para a unidade. Então, esse é o caminho. É isso que nós vamos estar fazendo nessa busca dessa unidade, né? E esse era o nosso estudo da noite de hoje. Nós estamos no capítulo 17, as predições do Evangelho, né? E depois nós vamos estar fazendo o nosso estudo, né? E nós vamos tratar da vinda de Elias e o anúncio do Consolador, que vai ser na próxima sessão de estudos. Então, eu agradeço a, a sua atenção, né, de estar aqui conosco, estudando, né, a Gênese nessa nossa sala de estudos, e que você possa estar conosco na próxima reunião de estudos. Que Jesus nos abençoe a todos e a todos os nossos. Muito obrigado.